Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou facilitador em constelações familiares e criador da Constelação das Origens. Hoje eu vim falar sobre campos mórficos ou campos morfogenéticos. Essa é uma teoria e ela não veio da psicologia, mas sim da biologia. Ela já existia há mais tempo, mas foi a partir da década de 90, por meio de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que essa teoria ganhou o campo. Então, Rupert Sheldrake, ele criticava aquela visão mecanicista da biologia, ou seja, se estudava os seres vivos de uma forma muito fragmentada, muito isolada. Ali tinha uma determinada espécie de mamífero, a biologia estudava aquela espécie de mamífero, e no outro lado se estudava um determinado réptil ou um peixe, sem se falar da conexão entre essas espécies e os próprios indivíduos da mesma espécie. Então, Rupert Sheldrake, ele trouxe uma ideia de unicidade, de holismo. E ele começou a defender a existência de um campo, que daí que se chama campo mórfico, ou morfogenético. A palavra morfo, ela vem do grego e significa forma. Então, o campo morfo significa um campo de forma. Morfogenético, um campo que carrega as formas genéticas. Então, o Rupert Sheldrake começou a falar dessa teoria na década de 90 e foi justamente quando Bert Hellinger estava desenvolvendo a constelação familiar. Então, essas ideias do campo mórfico, elas vêm ao encontro da constelação familiar e fazem uma ligação muito interessante com aquela ideia lá dos Zulus, da ancestralidade que eu já falei em outro vídeo. Então, o que o Bert Hellinger começou a estudar com os campos morfogenéticos? Bom, existe não só a transmissão de informações genéticas dos nossos pais, mas todo um arcabouço de crenças e de memórias, ou seja, de formas que ficam nesses sistemas e são passadas para as diversas gerações de forma transgeracional, ou seja, passa de uma geração para outra geração. E a gente assume essas características por uma questão de uma fidelidade invisível, porque a gente quer pertencer ao sistema familiar, que a gente precisa dele, na verdade. Eu vou dar um exemplo sobre o campo morfogenético para isso tudo ficar mais claro. Bom, uma vez eu fiz uma viagem para um lugar muito frio e aí eu comprei algumas sementes daquele local de clima frio e trouxe para presentear minha avó. Minha avó mora numa fazenda no interior de Minas e ela adora, tem um jardim bem grande e ela adora plantar e cuidar, de plantas, fazer todo esse serviço de jardinagem. Então eu presenteei a minha avó com essas sementes. E aí ela plantou, regou, adubou, mas as plantas não nasceram. E aí ela mesma veio com a resposta do porquê aquilo tinha acontecido. Ela disse: essas plantas são de um local frio, elas não vão nascer aqui. E é justamente isso. Bom, dentro dessa semente existe toda a informação genética dessa planta, ou seja, o tamanho dela, o tipo de solo que ela necessita, a água, como as raízes vão se formar e assim por diante. Quando essa planta encontra um clima com um solo diferente, ela não tem ressonância com aquele campo que está naquele lugar. Então ela não consegue se desenvolver. E foi justamente isso que aconteceu. A planta não nasceu naquele lugar onde o clima era diferente. Porque o campo mórfico existente naquele local onde essa planta costuma se desenvolver era diferente do clima da fazenda no interior de Minas. Então a planta não nasceu. Isso é o campo morfogenético. É esse campo que transmite essas informações. Então, da mesma maneira que existe lá essa sementinha gravada com todas as informações genéticas, nós recebemos dos nossos pais essas sementes. O óvulo da mãe encontra o espermatozoide do pai e forma uma semente. E nesse
encontro, nesse conjunto, existem todas essas informações, essas memórias que estão nos sistemas do pai e no sistema da mãe. E a gente recebe mais do que essas características genéticas dos nossos pais, mas todo esse arcabouço de crenças e memórias. Então, o campo morfogenético é esse campo que carrega essas informações que estão gravadas justamente nesse envolto, que é o campo morfogenético. E é importante falar que o campo morfogenético ele não é um campo de energia, não é um campo magnético, mas um campo de informação, de forma. E ele vai ajudar a matéria a ser estruturada. Então a matéria ela vai tomar como base as informações que estão contidas nesse campo para ela poder formar a matéria subsequente. Mas esse campo, sendo um campo de informações, ele acaba afetando a energia sim. Por quê? A física quântica, ela fala que uma determinada onda pode caminhar em diversas direções. Então eu tenho uma onda, ela pode vir para cá, para lá. E o que acontece? Quando eu mudo a direção dessa onda, eu estou mudando, na verdade, a frequência dessa onda. E se eu mudo a frequência, eu acabo mudando a energia da onda. Lembra lá da física, essa questão de frequência que é dada em hertz? Por exemplo, quando eu tenho dois instrumentos, um violoncelo e um violino. O violino ele tem um som mais agudo do que o violoncelo. E o que acontece? A frequência dos dois sons ela é diferente. Então o violino produz um som mais agudo em relação ao cello. Da mesma forma acontece com a gente. Se a gente tem determinada onda no sistema, determinada informação, se a gente altera essa frequência, a gente muda a energia. E qual que é o objetivo de fazer isso na constelação? Quando a gente abre uma constelação, que pode ser com pessoas ou com bonecos, a gente está trabalhando justamente esse campo morfogenético, que é esse campo de informações. Então a gente altera essas informações que são as memórias de dor, as memórias difíceis que estão nos sistemas. E quando a gente altera essas memórias, aí trocando a informação e também trocando a frequência da onda, a gente muda na energia. E ganhando energia, esse nó que existia, que são as conexões entre os problemas das pessoas e os diversos ancestrais, ela tende a se romper. E esse emaranhamento, esse nó de energia que causa o problema, ele tende a se romper. Bom, então o campo morfogenético, ele trabalha com esse sistema de informações. E a outra palavrinha-chave dentro do conceito de campos morfogenéticos é o hábito. Por quê? Porque quando a gente tem um determinado hábito, a gente tem uma informação, uma repetição de informações. Quando a gente muda o hábito, a gente muda a informação também. Por exemplo, quando a gente quer parar de fumar, alguém fuma e quer parar de fumar, ela tem que mudar o hábito. Para o quê? Mudar a informação e aí alterar esse caminho da onda. Então, o campo morfogenético é justamente esse campo que a gente pertence e que transmite essas informações. Esse foi um resumo sobre os campos morfogenéticos e essa teoria trazida pelo Rupert Sheldrake e incorporada na constelação, é uma das bases da constelação, eu cito isso em outro vídeo, em que o Bert Hellinger incorpora essa ideia do Rupert Sheldrake também e traz para a prática nas constelações. Evoluindo na ideia dos campos mórficos ou morfogenéticos, eu trouxe novos conceitos para a constelação das origens. Lembra lá daquele conceito que eu falei logo atrás, da possibilidade de determinada onda caminhar em diversos tipos de direção? Bom, quando a gente muda essa direção, a gente muda o quê? A frequência da onda. E mudando a frequência, a gente muda a energia. E quando a gente muda tanto a frequência e a energia, a gente está mudando a informação. Então, cada tipo de onda tem frequências diferentes. Então, os sons têm frequências diferentes, os instrumentos têm frequências diferentes, a luz tem frequências de cores diferentes, cada cor tem uma frequência diferente. E aí, eu trago essa novidade aqui do Dr. David Hawkins. David Hawkins foi um estudioso da consciência humana e ele traçou essa tabela chamada de tabela Hawkins,
onde ele fala justamente da existência de frequências diferentes para cada tipo de sentimento. Olha que máximo essa tabela. Eu acho ela muito fantástica. O Dr. Hawkins, o que ele trouxe? Essa ideia de a gente poder trabalhar os diferentes sentimentos de acordo com as frequências. E a gente consegue fazer isso muito pela constelação. Por quê? A gente consegue alterar na constelação, mexendo no campo morfogenético, essas informações. E, por consequência, a gente trabalha o quê? As frequências. Vou dar um exemplo para você entender. Olha só. A gente tem, vamos supor que a sua mãe teve um aborto. A sua mãe se sentiu muito triste antes de ter você, por ter perdido um filho. E ela sente uma dor muito grande e não fala sobre isso. Isso é um tabu porque causa muita dor para ela. Então ela não prefere esquecer essa história. Só que você veio fazer uma constelação e aí você viu que o seu problema está conectado justamente a esse irmão abortado. E aí a gente começa a trabalhar isso daí. Como? Olha, nessas ideias do aborto, existem sentimentos com frequências baixas. Por exemplo, o sentimento de dor, de culpa, eles vibram cerca de 30, 40 Hz. Então, a informação que existe no seu sistema, né, com a morte desse seu irmão, a informação gravada no inconsciente da sua mãe é que existe dor, talvez culpa. Bom, o que a gente faz na constelação? A gente sobe essa frequência justamente com amor. E olha a frequência do amor. O amor vibra a 500 Hz. Então a gente altera a direção dessa onda, alterando também a frequência e, por consequência, a energia. A gente traz energia de amor para o sistema e aí, como consequência, a gente muda essa informação. E aí eu comecei a observar no meu dia a dia como que é essa questão dos campos mórficos para chegar até a constelação das origens. E aí eu fiz um simples experimento no meu dia a dia, em que eu estava no jardim, e aí eu trouxe milho e coloquei esse milho em um determinado recipiente. Olha, não existia essa informação. Até então, o alimento estava dentro de um saco plástico. E eu peguei esse saco plástico e coloquei o alimento que estava dentro dele em um recipiente. O que eu fiz? Eu transmiti uma informação para os pássaros que estavam na região. Eu comuniquei com esses pássaros falando: pássaros, aqui existe comida para vocês. E quando um pássaro descobriu que ali tinha comida, ou seja, ele captou essa informação desse campo morfogenético, os outros pássaros vieram imediatamente. Ou seja, essa informação captada por um pássaro foi passando para outros pássaros até que todos viessem, ou muitos deles viessem ao mesmo tempo para comer o milho que estava ali. Ou seja, isso é o campo morfogenético. É uma informação que foi criada e foi passada para os seres de determinada espécie. Então, a minha conclusão na constelação das origens, e lembrando também daquela estrutura que eu propus dos micro e macrosistemas, é que existem campos mórficos para qualquer tipo de sistema que a gente quiser agrupar. Ou seja, existem campos mórficos diversos e eles dependem do agrupamento, do ângulo que eu estou olhando. Por exemplo, se eu pensar no indivíduo, dentro de nós, a gente tem vários sistemas. Existe um campo mórfico para o sistema respiratório, um campo mórfico para o sistema endócrino, um campo mórfico para o sistema reprodutor e assim sucessivamente. E um campo mórfico para o indivíduo, que nada mais é do que a soma de todos aqueles outros campos mórficos. E aí, se a gente pensar no indivíduo, esse indivíduo está ligado na família. A família tem um campo mórfico que é compreendida desse indivíduo, mais todos os outros membros. E aí existe um outro campo mórfico desse indivíduo em relação à etnia que ele pertence, e também à raça, e também à espécie, ao planeta, ao sistema solar. Ou seja, o indivíduo afeta o todo. E aí que eu queria chegar. A gente
está interconectado nessa teia. Somos todos um e viemos das mesmas origens. Esse é um dos lemas da constelação das origens. Nós estamos todos conectados nessa grande teia e nós influenciamos o global. Olha aí a situação que a gente está passando no coronavírus. Algo que aconteceu lá na China está vindo e atingindo o mundo inteiro. Ou seja, a gente faz a diferença. Você faz a diferença para o mundo. E a sua energia é importante. E você se trabalhar e construir um mundo melhor é importante para o mundo. É só esse somatório de pessoas que vai trazer uma massa cada vez maior e alterando. Mas aí, voltando aos campos morfogenéticos, o que eu descobri é que para cada agrupamento, cada sistema que eu considerar, existe um campo mórfico correspondente. E a minha conclusão é que a estrutura dos campos mórficos ela é infinita. Isso não se fala até agora, isso é uma teoria que eu estou trazendo dentro da constelação das origens. Existem infinitos campos mórficos e a todo momento, todos os momentos nós estamos criando novos campos mórficos. Então, por exemplo, se eu quiser trazer um novo tipo de campo mórfico, como esse exemplo do pássaro, eu criei um campo mórfico. Então, quando eu saio de casa de manhã e vou, por exemplo, pego um metrô ou um ônibus, todas as pessoas que estão dentro daquele mesmo ambiente estão formando um campo mórfico. É um sistema de pessoas com o mesmo objetivo, ou seja, chegar naquele mesmo lugar, naquela mesma estação, naquela mesma parada. E na medida que as pessoas saem do ônibus ou saem do metrô e entram novas pessoas, esse campo mórfico também está se modificando. Ou seja, essa estrutura de campos mórficos ela é muito dinâmica e ela é completamente rápida. E, ao mesmo tempo, ela é infinita. A gente está criando campos mórficos a todos os momentos nas nossas vidas. E aí, a minha última conclusão dentro disso tudo é que existe um local, existe um momento, que é o ponto zero. É um local onde a gente tem potencialmente a chance de criar campos mórficos novos e anular campos mórficos, ou seja, a gente chega no zero. Lembra lá da física, daquele conceito de forças? Quando a gente tem duas forças, por exemplo, uma em uma direção e outra em outro sentido. O que a gente faz para poder saber a força resultante? A força resultante é a diminuição da maior força, né, pela menor força, aí a gente tem a resultante. Ou seja, é a mesma coisa para os campos mórficos. Existe sempre a potencialidade de um campo mórfico resultante que vai anular aquele campo mórfico. Por que eu estou falando isso tudo? Porque da mesma forma que existem memórias dolorosas no nosso sistema, como aquela história do aborto que eu citei, que é uma frequência baixa, existe potencialmente a possibilidade de ser criado um campo mórfico para neutralizar essa questão. Ou seja, para tudo nas nossas vidas existe uma possibilidade energética de andar no sentido contrário e refazer aquilo ali. O próprio Bert Hellinger já falava, não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. E é justamente isso, a gente não é refém dessas dores que estão nos nossos sistemas. A gente pode alterar essas dores, pode resolver esses problemas e desvincular, desemaranhar de todas essas dificuldades que estão nas nossas vidas e assim resolver os nossos diversos problemas sistêmicos e individuais e aí caminhar uma vida mais plena, uma vida mais sadia, sem tantas amarrações, sem tantas dificuldades. Bom, essas são as conclusões adicionais que eu cheguei dentro da teoria da constelação das origens. E se você gostou desse vídeo, ele foi feito para você. Não se esqueça de deixar seu like, siga o canal para receber outros conteúdos com esse mesmo tema e deixe seus comentários, é importante para mim receber o feedback de vocês. Até o próximo vídeo, um abraço de luz. Namastê!